E a gente trouxe há pouco informação do Fabrício Naitsky que a União Europeia convocou uma reunião de emergência para a próxima terça-feira. 27 representantes das diplomacias dos países envolvidos na União Europeia, ministros das Relações Exteriores, participarão dessa discussão convocada de urgência para discutir justamente o conflito entre Israel e o Irã. Para entender melhor essas questões, se junta ao nosso time aqui na cobertura especial da Jovem Pan, o professor Manuel Furriela, professor de Direito Internacional, conosco sempre nos ajudando a entender melhor essas questões. Professor Furriela, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Quero já começar com você a respeito desta reunião de emergência convocada pela União Europeia para discutir o conflito entre Irã e Israel. Bem-vindo. Boa tarde. Realmente essa reunião vai ser muito importante e já começa uma reação da comunidade internacional. Amanhã, nesse final de semana, nós temos já essa organização da reunião da União Europeia e a partir de amanhã, na semana que vem, o G7 também vai estar se organizando para discutir vários temas e esse com certeza vai ser um deles. Mas especificamente sobre a União Europeia, nós temos a França liderando esse processo, o Macron apresentando sempre colocações muito fortes a respeito desse conflito, grande preocupação. Até mesmo porque o impacto econômico de eventual obstrução na circulação dos petroleiros pelo Estreito de Hormuz, ou ataques pelos grupos também ligados ao Irã, podem atacar embarcações internacionais, como é o caso de ataques partidos do Iêmen, eles podem gerar impactos econômicos muito representativos. E a Europa, como é grande importadora de petróleo e também tem nos mercados globais várias questões que entende que podem ser impactadas, acendeu o alerta. Então você tem uma questão, obviamente, geopolítica, uma questão de influência, mas econômica de primeira ordem, que é a União Europeia já muito abalada por conta da guerra da Ucrânia com a Rússia. Agora também tem esse conflito que vai trazer aí grandes perspectivas, grandes desafios para um futuro próximo. Professor Furriela, e como o senhor avalia uma certa resistência que haveria por parte de Israel em relação à participação, à mediação de países europeus? Lembrando que Israel vem sendo criticado, pela maneira como tem liderado a operação na faixa de Gaza, justamente muitas críticas vindas dos países europeus. Isso poderia impactar negativamente a solução do conflito? Sim, Israel não está no momento, neste momento, muito propenso a diálogo. Ele tem objetivos militares, isso é muito claro, principalmente a partir dos ataques de 2023, de outubro de 2023, quando Israel sofreu ataques terroristas de grandes proporções, inéditos. A partir daquele momento para cá, houve toda uma organização de objetivos militares e grande parte deles foi atingido com êxito por Israel em vários países, em várias regiões e contra vários grupos, como por exemplo, em relação ao Hezbollah. O Hamas também desmantelado e etc. Mas, neste caso em específico, Israel também entende que os seus objetivos militares têm que ser atingidos primeiramente para depois começar uma conversação. Já do lado iraniano, eu vejo que há uma oportunidade. O Irã já sinalizou intenção de começar uma conversação e até poucos dias atrás, antes do início desse conflito, de uma forma também surpreendente, diplomatas americanos e iranianos estavam em pleno diálogo. Tanto é que estava marcada uma reunião importante entre esses dois grupos diplomáticos para este fim de semana. Tudo em suspenso por conta desse conflito. O lado israelense, no meu entendimento, vai chegar a algum momento a ficar propenso a algum nível de diálogo. Mas enquanto os seus principais objetivos militares, relacionados principalmente ao desmantelamento do desenvolvimento dos armamentos nucleares pelo Irã, enquanto isso não acontecer, eu não acho que ele vai começar a se abrir muito para o diálogo. Vai até dizer que está propenso, mas eu acho que nada caminha por enquanto. Professor Furriela, a gente teve uma notícia divulgada há pouco pela agência Reuters de notícias que disse que o presidente americano Donald Trump teria vetado
um plano israelense de assassinar, de exterminar o líder supremo iraniano, Ali Khamenei. A gente até discutia, né? O senhor estava com a gente na cobertura ontem, e quando a gente perguntou para o representante das Forças Armadas israelenses se havia essa intenção, e ele deixou claro que não responderia, mas, segundo a agência Reuters, haveria pelo menos uma intenção de Israel de exterminar o líder iraniano e que não será levada adiante por intervenção de Donald Trump. Como é que o senhor avalia essa notícia divulgada pela agência Reuters? O serviço secreto israelense, ele mapeia e sempre mantém um controle tanto de quem são as principais figuras, lideranças do Irã, quanto em relação à sua localização, para eventual utilização. A gente acompanhou em várias situações onde Israel, mesmo antes deste grande conflito de agora, atingiu e acabou matando lideranças militares, lideranças políticas e de várias outras ordens dentro do Irã. Agora que a gente também acompanha nesses últimos ataques, também as principais lideranças militares do país foram atingidas, inclusive alguns cientistas que desenvolviam o projeto nuclear iraniano. Então, tudo isso para chegar aonde? O Ayatollah também é um alvo de sempre para eles, porque ele não é somente um líder religioso, mas principalmente um líder político. O sistema político está instaurado no Irã desde a Revolução Islâmica prevê uma liderança civil, uma liderança eleita, que é o presidente da República, um parlamento compondo-se das várias lideranças, inclusive vários grupos dentro do país, tem até uma pequena representação judaica, mas um líder máximo, que é o Ayatollah. Então, ele é o líder político, ele toma as principais decisões. Então, se a gente vê dessa forma, seria um alvo natural, nessa lógica agora de Israel, de desmantelar as lideranças, também atingir esse alvo. Por outro lado, eu acredito que foi muito prudente o governo americano em fazer com que o Israel desistisse dessa ideia. Tem a questão da perda humana, né? Isso aí a gente não pode querer nunca que esse tipo de encaminhamento seja o correto, mas se a gente fizer uma análise militar, Israel via nele, então, por tudo que eu falei, um alvo importante para tentar desmantelar até mesmo um governo que Israel objetiva destituir, mudar o regime do Irã. Mas você atingir essa principal liderança, que confunde-se com uma liderança religiosa, não somente no Irã, para deixar claro, tá? Ele é uma grande liderança religiosa no mundo islâmico todo. Se houvesse esse tipo de objetivo, se esse objetivo fosse atingido, Israel perderia apoio em toda a região. Em várias seriam as críticas a essa sua decisão, e dentro do Irã em específico, que tem lá um governo impopular que Israel tenta destituir, isso poderia agregar a população contra seus interesses. Então, acertada em termos estratégicos a decisão americana.